Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam super maravilhosamente bem. Hoje estaremos lendo o capítulo 38 do livro de Êxodo, capítulo 17 de João, capítulo 14, 14 de Provérbios e capítulo 1 de Filipenses. Eu fico empolgada quando a gente começa mais um livro. É bom demais. É muito ótimo. Melhor ainda é conversar com o nosso Pai, não é mesmo? Então, vamos fechar os nossos olhos e nos dirigir a Ele. Pai eterno, Deus todo em bondade, todo em graça, misericórdia, todo em fidelidade, todo em poder, todo e completamente santo, santo e santo. Louvamos a Ti, ó Deus. É a Ti que nos dirigimos nesse momento e entramos na Tua presença para rogar o Teu favor, ó Deus. Para que o Senhor misericordiosamente fale aos nossos corações, nos instrua na Tua verdade, nos permita ver a beleza do Teu Evangelho e compartilhar, ó Deus, sermos verdadeiros embaixadores Teus. Que o Senhor nos dê graça para perseverarmos nos teus caminhos, para sermos fiéis a ti em todo o tempo, inclusive na administração do nosso tempo. Ó Deus, perdoa-nos quando muitas vezes abrimos a nossa boca para dizer que não temos tempo para falar contigo, que não temos tempo para ler a tua palavra. Ó Deus, tu sabes que isso não é verdade. Porque ainda que tenhamos muitas coisas para fazer, o Senhor deve ser nossa prioridade, a tua palavra nos ensina isso. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados de quantas vezes negligenciamos, ó Deus, termos um relacionamento sincero contigo. Deus, nos perdoa e não permite que a gente venha a cair de novo nesse erro, que a gente não venha a outra vez reincidirmos em falharmos contigo, ó Pai. O que há de mais importante do que estar na tua presença? O que há de mais importante do que buscar o Senhor, ó Deus? Me diz, ó Pai, nos mostra. Não existe, ó Pai. Tua palavra diz que não há. Um minuto na tua presença vale mais que 1000 em qualquer outro lugar. Ó Deus, nos ajuda a entender isso. Nos dá prazer diante de Ti. Nos ajuda a perceber a Tua majestade, o Teu poder, ó Deus, a Tua glória. Assim como Tu permitisse que Moisés visse a Tua glória, Deus, nos dá um pouquinho dessa oportunidade de ver a Tua glória, Deus, para que sejamos pessoas tementes a Ti, que sejamos fiéis ao Teu Evangelho, à Tua vontade. Ó Deus, nos perdoa, Pai. Nos perdoa e nos ajuda a melhorar. Fala aos nossos corações, Deus, por meio do Teu Santo Evangelho. Nos instrui quanto ao que devemos fazer, o que devemos abandonar. Deus, tem misericórdia de nós. Ó Deus, é verdade que muitas vezes no nosso coração temos desejos egoístas de buscarmos os nossos próprios sonhos, ainda que legítimos, ó Pai. Mas não apresentamos, nem sempre apresentamos diante de Ti, para saber se essa é a Tua vontade, se esse é o Teu querer, se é assim que o Senhor quer que Te honremos. Ó Deus, nos ajuda a estarmos sempre diante da Tua presença, nos Teus pés. Fala conosco, nos ajuda a perseverar na leitura da Tua palavra. É assim que eu oro ao Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Capítulo 38 do livro de Êxodo. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia. Seu comprimento era de 2,20 metros e a largura era de 2,20 metros. O altar era quadrado. A altura era de 1,30 metros. Nos 4 cantos colocou 4 chifres, os quais formavam uma só peça com o altar, e o revestiu de bronze. Fez também todos os utensílios do altar, recipientes para recolher as suas cinzas, pás, bacias, garfos e braseiros. Todos esses utensílios foram feitos de bronze. Fez também para o altar uma grelha de bronze, em forma de rede, do reboco do altar para baixo, a qual chegava até o meio do altar. Fundiu 4 argolas para os 4 cantos da grelha de bronze, para que nelas fossem passados os cabos. Fez também os cabos de madeira de acácia revestidos de bronze.
Passou os cabos pelas argolas de um e do outro lado do altar, para ser levado. Oco e de tábuas o fez. Fez também a bacia de bronze, com o seu suporte de bronze dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda do encontro. Fez também o átrio, ao lado meridional, que dá para o sul. As cortinas do átrio eram de linho fino, retorcido, de 44 metros de comprimento. As suas 20 colunas e as suas bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores eram de prata. De igual modo, para o lado norte havia cortinas de 44 metros de comprimento. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores eram de prata. Para o lado oeste havia cortinas de 22 metros. As suas colunas eram 10 e as suas bases eram 10. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores eram de prata. Do lado leste, para o nascente, as cortinas tinham 22 metros de comprimento. As cortinas para o lado da entrada tinham 6 metros e 60 de comprimento. As suas colunas eram 3, as suas bases 3 para o outro lado da entrada do átrio, de um e do outro lado da entrada. Havia cortinas de 6 metros e 60 de comprimento. E suas colunas eram 3, as suas bases 3. Todas as cortinas ao redor do átrio eram de linho fino retorcido. As bases das colunas eram de bronze, os ganchos das colunas e as suas vigas superiores eram de prata. O cortinado da porta do átrio era de obra de bordador, de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. O comprimento era de 8 metros e 80 e a altura na largura era de 2 metros e 20, segundo a medida das cortinas do átrio. As suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de bronze. Os seus ganchos eram de prata e o revestimento das suas cabeças e as suas vigas superiores eram de prata. Todos os pregos do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze. Esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho. Segundo, por ordem de Moisés, foram contadas pelos levitas, sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão. Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Com ele estava Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, mestre de obras, desenhista e bordador em pano azul, púrpura, carmesim e linho fino. Todo o ouro empregado na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 1.000 quilos, segundo o peso padrão do santuário. A prata dos arrolados da congregação foram 3.421 quilos, segundo o peso padrão do santuário. 6 gramas por cabeça, isto é, metade do peso padrão segundo o peso padrão do santuário, de cada um dos arrolados de 20 anos para cima, que foram 603.550. Empregaram-se 3.400 quilos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para as 100 bases, 3.400 quilos, 34 quilos para cada base. Dos 21 quilos de prata que restaram, fez os colchetes das colunas e cobriu as suas cabeças e lhes fez as vigas superiores. O bronze da oferta foram 2.400 quilos. Dele fez as bases da porta da tenda do encontro, o altar de bronze, a sua grelha de bronze, todos os utensílios do altar, as bases do átrio ao redor, as bases da porta do átrio, todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do átrio ao redor. Capítulo 17 de João. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, ó único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes.
Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu amor àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles a receberam verdadeiramente, reconhecendo que saí de ti e creram que tu me enviastes. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me destes. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. Também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes transmiti a glória que me destes, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou também esteja comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci e também estes reconheceram que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. E ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Capítulo 13, 14 de Provérbios. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. Quem ama na retidão teme o Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos esse o despreza. Na boca do tolo está a vara para a sua própria soberba, mas os lábios dos sábios os protegerão. Quando não há bois, o celeiro fica vazio, mas pela força do boi há abundância de colheitas. A testemunha verdadeira não mente, mas a testemunha falsa despeja mentiras. O zombador procura a sabedoria e não a encontra, mas o sábio adquire o conhecimento com facilidade. Fuja da presença do insensato, porque nele você não encontrará palavras de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a insensatez dos tolos é enganadora. Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura e da alegria que ele sente, os estranhos não poderão participar. A casa dos ímpios será destruída, mas a terra dos retos florescerá. Há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Até no riso o coração pode ter dor, e o fim da alegria pode ser a tristeza. O infiel de coração sofre as consequências dos seus próprios caminhos, mas quem é de bem é recompensado pelo seu próprio proceder. O ingênuo dá crédito a tudo o que se diz, mas o prudente reflete antes de dar um passo. O sábio é cauteloso e se desvia do mal, mas o tolo é afoito e se dá por seguro. Quem logo se irrita comete loucuras.
e aquele que tem mais intenções será odiado. Os ingênuos herdam a tolice, mas os prudentes se coroam de conhecimento. Os maus se inclinarão diante dos bons e os ímpios farão súplicas junto às portas do justo. O pobre é odiado até pelo seu vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Quem despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Por acaso não se afastam do caminho os que planejam o mal? Mas haverá amor e fidelidade para os que planejam o bem. Em todo trabalho, aproveito. Meras palavras, porém, levam à penúria. Para os sábios, a riqueza é coroa, mas a tolice dos insensatos não passa de tolice. A testemunha verdadeira salva vidas, mas quem profere mentiras é enganador. Quem teme ao Senhor tem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo está a ruína do príncipe. Quem tarda em irar-se é grande em entendimento, mas que facilmente perde a calma faz um elogio à loucura. O ânimo, o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Quem oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra a Deus. O ímpio é derrubado pela sua maldade, mas o justo, até na morte, tem esperança. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos logo se manifesta. A justiça é a glória da nação, mas o pecado é a vergonha dos povos. O servo prudente recebe o favor do rei, mas o que causa vergonha é objeto do seu furor. Capítulo 1 do livro de Filipenses. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado da proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque o estrago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Porque estou certo de que, pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher.
Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. E que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação. E isto da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo. E não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e agora estão ouvindo que continuo a ter. Amém. Até amanhã para a leitura de mais uma porção das Escrituras. Fiquem com Deus.